A Vegetariana de Han Kang conta a história de uma mulher que, depois de ter sonhado inúmeras vezes com animais sendo mortos, corpos jorrando sangue e essa violência extrema em cima deles, ela decide se tornar o título do livro, A Vegetariana. Mas isso vai muito mais além do que simplesmente a rejeição de comer carne. Existe uma camada profunda na vida dela que se conecta com esse mundo por uma simples decisão que ela teve. E cada vez mais ela se afasta desse mundo real, até mesmo por conta dos familiares, onde ela é controlada muitas vezes pelo marido, pelo pai, objetificada até pelo cunhado, que só enxerga ela como fantasia e objeto. E também, principalmente, silenciada. Um detalhe muito marcante e genial do livro é que existem três partes dele, só que é apenas contado da perspectiva do marido, o cunhado e da irmã, nunca da protagonista. E também é aí onde ela passa a não ser só silenciada, mas simplesmente não ter voz. Ela criou uma certa repulsa sobre a violência humana, e isso já começa a afetar o marido, que por sinal só se casou com ela por ser uma mulher mais quieta, mais simples, obediente e que de certa forma é mais previsível e fácil de ter uma convivência com ela. E quando ela tem essa transição e fica perturbada psicologicamente, o marido reage da pior forma, porque ele não tenta entender. Fica irritado por ela não ser mais normal e se preocupa mais com a imagem social dele do que com o sofrimento dela. Um episódio que fica muito marcado e é uma cena forte é quando o marido leva isso para a família dela, sobre a decisão que ela teve de ser vegetariana. Eles se reúnem em um jantar para falar sobre e o pai não enxerga isso como uma escolha pessoal dela, e sim como uma afronta e desobediência da normalidade. Até que a família dela pede para ela comer carne algumas vezes, ela se recusa, já que ela tomou a decisão dela, e o pai, na hora, perde o controle, perde a paciência e força ela fisicamente a comer. E a situação toda fica caótica, agressiva e literalmente passa do ponto. Até aí dá pra gente ter uma noção de que sempre tem alguém tentando controlar a vontade, o corpo, as escolhas dela. Tanto o pai e o marido fazem isso, tentam dominar, tentam normalizar. E essa violência por trás, que é escondida por meio da normalização do que é certo. E quanto mais tentam encaixar ela no normal, mais ela foge disso e também de si mesma como indivíduo. Depois que a situação com o pai passa do limite, ela acaba sendo levada para o hospital e, como consequência, depois desse acontecimento, ela piora ainda mais, piora muito. Até aí o casamento está praticamente acabado, porque o marido, em vez de ajudar, se afasta ainda mais. E a única que se preocupa de verdade com ela é a irmã, mas também a irmã erra muito por estar inserida nesse meio de normalização. Mesmo que ela seja mais gentil que os outros personagens, ela acaba tratando a irmã com alguém que mais precisa de ajuda do que ser realmente entendida de verdade. E é um ponto que ela erra. Depois que ela é levada para o hospital, a gente entra na história e perspectiva contada pelo cunhado. Ele é um artista, videomaker, que já tinha um certo interesse na irmã da esposa, mas depois desse incidente ele criou uma obsessão ainda maior por ela por conta da fragilidade, aparência e também uma marca mongólica que ela tem nas costas. Se eu não me engano, ela tem essa marca desde nascença, que a irmã uma hora conta pra ele. E ele passa a ver ela como algo artístico e não uma pessoa que tá em estado vulnerável. E como ela tá fragilizada, o cunhado aproveita disso para projetar suas fantasias, seus desejos, obsessões artísticas. E ele pinta flores no corpo dela e filma tudo isso depois de grande depois da história que ele conta, da perspectiva dele, ele consegue meio que incentivar ela a participar desse filme, mesmo ela estando vulnerável, então ela estava meio que passiva, então ela não tinha consciência direito sobre o que ela estava fazendo. E ele pinta flores no corpo dela, filma tudo isso como se ela fosse uma mistura de humano e planta. Isso causa uma conexão diretamente com a transformação mental que ela vai ter mais pra frente. E que ela já tá tendo, né? Porque ela já tá com o psicológico abalado. E o cunhado passa a querer participar disso tudo, como uma forma de desejo, prazer, essas coisas. E pinta o próprio corpo, e os dois têm uma relação, enquanto estão cobertos pelas pinturas
e ela aceita ter essa relação. O desconforto maior na parte do cunhado é como ele objetifica ela para o seu próprio prazer e só se importa em alimentar os seus desejos. E não liga para o sofrimento interno que ela carrega e de ser uma pessoa que está de fato vulnerável e está mais fora do corpo do que dentro. E ele simplesmente não liga para isso. E a perspectiva do cunhado acaba quando ele é pego pela esposa com a irmã dela, onde eles estavam filmando, fazendo toda essa cena. E a irmã vê que a vegetariana está sendo usada, enquanto está mentalmente fragilizada. E o casamento deles, obviamente, acaba. Enquanto isso, a vegetariana se afunda ainda mais na desconexão da realidade e na crença de ser humana, e, consequentemente, piora ainda mais, por conta depois de toda essa situação. Depois que acontece essa cena, ela é internada em um hospital e o caso dela fica ainda mais grave porque ela se recusa a comer qualquer coisa. Então, ela já estava ruim. O estado dela fica ainda mais pior, porque ela fica extremamente magra, mais frágil, mais fraca e passa a ficar obcecada com as plantas e árvores, por ela simplesmente apenas viver com a luz do sol, à base de água, não machucar ninguém, não sentir nada, apenas viver sem a violência humana e sem a dor do controle extremo. E essa rejeição contra a humanidade é uma forma dela escapar da dor e da violência e do próprio corpo humano para se tornar algo mais puro que ela via, sem ter a necessidade de ferir os outros para existir. E ela age como alguém que realmente está apenas vegetando. Entra na parte em que a irmã começa a contar a história nesse capítulo. Ela visita várias vezes a vegetariana, tenta arcar com tudo isso, com o marido que traiu, cuidar do filho e de alguma forma tentar entender a irmã. E conforme ela observa a irmã nesse estado, ela também começa a perceber coisas sobre si mesma. Ela começa a perceber o peso que as duas enfrentou durante a vida inteira, com uma família autoritária, que as duas foram destruídas pelo mesmo mundo. O pai violento, a repressão e viver sem realmente poder ser como elas eram, apenas obedecendo o que foi imposto a elas. A diferença gritante aqui é que a vegetariana, de fato, ela quebra, como se estivesse enlouquecendo, protestando contra a violência, tentando desaparecer nesse mundo, de forma silenciosa, causando só o estrago no próprio corpo, no psicológico também. E a irmã, nesse caso, fez o oposto, apenas aguentou calada todos esses anos, sobrevivendo ao caos, mesmo estando quebrada por dentro. E é aí onde talvez a irmã da vegetariana percebe que ela não tinha enlouquecido do nada ou ficado assim do nada, mas sido esmagada levemente durante todos esses anos. E essa última parte da visão da irmã traz uma conclusão mais dolorosa que a irmã teve sobre a vegetariana. Tem esse capítulo, ele tem um tom mais calmo, mais melancólico e a busca de tentar entender a irmã do porquê aconteceu essas coisas na vida delas, fazendo com que ela perceba que passou anos reprimindo a dor, a tristeza, o medo e a vontade própria só para continuar funcionando nesse mundo. O quanto ambas foram silenciadas e moldadas pela violência familiar e social. E o livro é muito forte e pesado, e ele traz um final meio ambíguo, onde a gente não sabe diretamente o que acontece, mas ele é muito bom e também pesado em algumas questões. Tanto nos sonhos, tanto na parte que ela tá vulnerável na vida real, ela acaba se tornando outra pessoa. E a gente vê como que é a percepção de como é existir sendo uma mulher sem voz, sem poder fazer as suas próprias vontades, já que ela tinha que seguir o que era imposto para ela, porque senão era visto como fora do normal e também desobediência. E a vegetariana é um grito interno, por mais que o externo esteja em silêncio. Ela queria ser uma árvore para existir sem se cobrar e sem ser cobrada pela existência, se rejeitando a viver nesse mundo como uma forma de protesto contra o próprio corpo e trazendo a reflexão maior de que algumas pessoas quebram por fora e outras sobrevivem quebradas por dentro.